Olá pessoal, vamos brincar? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer espia aqui. Essa atividade super legal, uma garrafinha sensorial para fazer com as crianças aí na sua casa. Olá pessoal, vamos brincar? Vamos aprender a fazer junto uma garrafinha sensorial super divertida para brincar aí na sua casa, na sua família? Pessoal, é muito fácil. A gente vai precisar de uma garrafinha transparente e que de preferência ela tenha uma boca mais larga para poder passar os objetos que a gente vai colocar aqui dentro. Se for uma garrafinha tradicional com a boquinha mais fina, não tem problema, né? Dá para fazer também perfeitamente, é só procurar, né, e providenciar objetos que sejam menores e que passem pela abertura da garrafinha, tá bom? Então a gente vai começar colocando os bichinhos aqui dentro da garrafinha. Esses bichinhos, eles são bichinhos diversos. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu já coloquei essa atividade lá, filmei ela já pronta, né? Não foi o passo a passo como eu tô fazendo aqui para vocês. Mas uma das perguntas mais frequentes que eu tive lá no Instagram foi aonde eu encontro esses bichinhos que eu coloquei nessa atividade. E aqui eu já quero fazer um parêntese para vocês, que é muito interessante a gente como mãe, como pai, como educador, a gente tá sempre com um olhar muito atento. Esse olhar brincante que a gente precisa desenvolver a respeito desse universo infantil, né? A gente que é pai, mãe, que é professor, às vezes a gente vai em algum lugar sem a finalidade de adquirir um brinquedo, né? De adquirir algum material para atividade e a gente às vezes acaba encontrando materiais que garantem para a gente uma infinidade muito grande de habilidades para a criança trabalhar. Então, um brinquedo como esse, que são bichinhos, né? A gente pode montar cenário, a gente pode montar historinha, a gente pode fazer essa atividade da garrafinha sensorial. Então, são brinquedos muito versáteis. E é esse tipo de olhar que a gente precisa desenvolver a respeito dos brinquedos, né? Hoje em dia, muitos brinquedos, eles são para brincar com uma única finalidade. Então, acaba que também são interessantes, né? Não estou aqui criticando esse tipo de brinquedo, mas aqueles que a gente consegue versatilizar e usar diversas vezes, fica muito mais sustentável, fica muito mais criativo, né? A própria criança pode inventar uma brincadeira para ser feito com aquele material. Então eu sou muito a favor desse tipo. Então esses bichinhos que eu encontrei, alguns eu encontrei em lojinhas de utilidades para casa, né? Lojinhas de R$3, é muito famoso aqui na minha cidade. Tem uma infinidade de potinhos para casa, para coisa para cozinha e tem também essa parte de brinquedos. Outros eu encontrei em supermercado, né? Fui comprar outras coisas e acabei encontrando um cilindro com vários animaizinhos da fazenda. E outras coisas são prendedorzinhos de cabelo, né? Apito, eu peguei um apito também para colocar aqui. Então, diversos, né, bichinhos e brinquedos que você tiver aí. Uma outra dica que a gente pode fazer, né, na idade que a minha filhinha está, a gente quis trabalhar essa habilidade da identificação dos objetos, né? Com o nome, esse é o macaco, esse é o peixinho. Então, a gente quer fazer esse tipo de trabalho, né, e essa finalidade da atividade. É o porquinho, enfim. Mas se você tem uma criança que já está na fase escolar, você pode colocar letrinhas, né? Hoje em dia também, assim como os bichinhos, tem várias letrinhas pequenas que pode colocar aqui. Então, encontre a letra A, encontre o número 1, né? Então, também dá para poder trabalhar nesse tipo de habilidade. Ou ainda, você coloca números maiores, se a criança já faz continhas, né? Você coloca assim, olha, quanto que é 5 mais 2? Aí a criança pensa e tenta achar o resultado aqui dentro. Também é uma ótima opção. Ou ainda formas geométricas, né? Que pode recortar em EVA ou outro material as formas geométricas e colocar aqui dentro também. Então, uma afinidade de possibilidades para trabalhar. Mas hoje a gente vai fazer com os bichinhos mesmo. Então, aqui, ó, vou colocando a galinha, macaco, aí prendedores de cabelo, que são as florzinhas, um peixinho, um apito, um bonequinho e esse violão. Então, pessoal, os brinquedinhos ficam todos aqui no fundo e agora é super simples, é só completar com arroz. Se você já viu um vídeo aqui no nosso canal de como pintar macarrão para fazer atividades, vou deixar aqui o link embaixo para vocês assistirem. É igualzinho a forma de pintar arroz.
É a mesma forma. Então, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo de como pintar macarrão, você também pode pintar o arroz. E ao invés de colocar o arroz dessa forma que eu vou colocar aqui, você pode também colocar o arroz colorido. Eu preferi colocar o arroz da forma natural para poder sobressair a cor dos objetos que eu estou colocando, que não são cores tão fortes assim. Mas se seu objetivo for esconder um pouco mais, né, se a criança for um pouco mais velha, ela já achar de cara, então o arroz colorido dá uma dificultada, né? Então vai depender aí da criança que você vai estar estimulando com essa atividade. E agora é só colocar um funil e colocar o arroz. Então, pessoal, depois de colocar o arroz, é só fechar mesmo a garrafa com a tampa. Se a criança é menorzinha, eu aconselho vocês a colocar uma cola quente ou uma cola mesmo de plástico, né, super bonder, alguma coisa nesse sentido, para poder fechar e vedar a garrafinha de forma que ela não abra mais. Às vezes, né, a criança aprende a abrir a garrafa, fazer esse movimento de rosca, quando a gente menos imagina. Então, é importante a gente se certificar que não vai acontecer nada, porque, né, se o arroz espalhar, pode levar a boca e tudo mais. Então, é bom estar fazendo essa vedação. Se são crianças maiores, né, às vezes, né, depende da criança da sua casa, pode ser que não tenha essa necessidade. E agora é só brincar, gente. A gente vai, né, conduzindo a brincadeira da seguinte forma. Balança bastante para os bichinhos misturarem. Aí você pede assim para a criança, encontra para mim o peixinho. Aí a criança vai, balança, balança e olha só, encontra o peixinho. E aí você pode de novo, encontra o porquinho, a galinha e assim por diante. Essa aqui é uma excelente atividade para levar em viagens, né? Para levar no carro. Ou então a criança que tiver um pouquinho nervosa, tiver aquele momento mais agitada, né? É um convite muito grande para a criança se concentrar, se acalmar, respirar, né? Voltar mesmo à calma e fazendo uma atividade como essa. Fica essa dica para vocês, esse passo a passo, né? De como fazer essa atividade. A atividade se chama Espia Aqui. E se você fizer essa atividade dessa garrafinha, não me deixe de marcar nas redes sociais. Lá no Instagram a gente tem essa atividade lá também e tem outras diversas atividades para você acompanhar. Mostra pra gente se você tá brincando, a gente vai divulgar lá. E é tão bom compartilhar esses momentos, né, de conexão familiar e a gente só fica muito feliz mesmo quando recebe esse tipo de retorno de vocês com esse carinho mesmo e com as brincadeiras. É muito bom ver o sorriso das crianças brincando com as atividades que vocês viram aqui. E não deixe de conferir os outros vídeos aqui do nosso canal. Tá repleto de vídeos com atividades para você fazer na sua casa, com a criança que você ama, né, para você se conectar cada vez mais. Eu te espero nos nossos vídeos e lá no Instagram. Tchau, tchau!